Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a vocês e àqueles que nos assistem também pela internet. Nós vamos falar hoje, continuando o nosso tema de eclesiologia, nós vamos introduzir agora o tema dos meios de graça, ou melhor ainda falando, os meios da graça, né? Porque são os meios que a graça usa para nos atingir, que a graça de Deus flui até nós. Nós vamos falar hoje sobre o principal, primeiro e fundamental meio da graça, que é a palavra de Deus. Deixa eu me organizar aqui, porque tem coisas para passar para um lado e para o outro. Peço que você abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 3, dos versos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos, Senhor, aos teus pés, pedindo que o Senhor use a tua bendita e santa palavra para abençoar os nossos corações com instrução, com repreensão, com correção e com ensino. Para que o Senhor seja sempre bendito acima de todas as coisas nas nossas vidas, para que nós aprendamos, Senhor, os teus estatutos para os cumprir à risca. Eu te peço, Senhor, que sejam aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. É em nome de Jesus que eu oro, amém. Vamos lá. Paulo, conversando aqui com Timóteo, ele traz para a gente uma ordem que ele dá para Timóteo. Essa ordem é: permanece naquilo que aprendeste. Ora, permaneça naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu. Paulo, lá no começo, ele estava falando muito sobre falsos mestres, sobre falso ensino, gente que vive no erro, como Janes e Jambres, né? Que vive no erro e que propaga o erro, né? Tem gente que está sendo enganada e que propaga o engano. E aí ele diz assim: você sabe de quem você aprendeu? Você conhece a palavra da verdade, então permaneça nisso. Deus, ele se revela de duas formas, basicamente. Ele tem a revelação que a gente chama de revelação geral e tem a revelação que a gente chama de revelação especial. A revelação geral de Deus, ela se dá por meio da natureza. Vocês ouviram aqui na leitura devocional o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, também nos traz essa realidade de que tudo que se pode conhecer de Deus é manifesto diante dos homens por causa das coisas que foram criadas. A própria criação, ela proclama a existência de um Deus e a verdade de que esse Deus, ele é soberano e criador do universo. Mas a revelação natural, que a gente chama de revelação geral, ela não é suficiente para trazer às pessoas salvação. Ela é suficiente para fazer com que você seja culpável diante de Deus e indesculpável por não adorar a esse Deus conforme esse Deus requer ser adorado.
Mas, como diz o autor da carta aos Hebreus, em Hebreus 1, de 1 a 2, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus não fala somente pela criação, Deus não fala somente pelo cosmos. Deus falou aos pais pelos profetas e nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então, existe uma revelação de Deus que é diferente. Ela tem um poder diferente. Ela tem o poder de revelar Deus como Criador do universo, como todas as coisas que a própria criação já nos revela, mas ela tem o poder de revelar a Cristo como Redentor, de revelar Deus como Salvador. A palavra de Deus, então, essa que a gente está falando que foi dada aos pais pelos profetas e que depois foi dada por Cristo, ela é inspirada por Deus, ela é, portanto, aquilo no que nós devemos permanecer. Nossa herança reformada, nós que estamos numa igreja histórica que pensa como historicamente o Evangelho foi apresentado e mantido durante todos esses séculos, nós nos voltamos para um momento especial lá em 1521, quando Martinho Lutero participou da Dieta de Worms, e que ele já estava excomungado, estava sendo julgado para ver se ia ser queimado como herege ou não, e diante de toda aquela pressão, quando lhe perguntaram se ele renegaria aqueles escritos, perguntaram, isso aí, foi você que escreveu? Ele, fui. Você renega isso aqui? Ele, não posso. Tem muita coisa diferente nos meus livros. Até os meus inimigos, meus perseguidores, concordam que tem muita coisa útil aqui, principalmente os livros que falam aqui sobre vida, tal, aquela coisa. E aí ele falou, mas, a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa ou em concílios por si, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradisseram, sou obrigado pelas Escrituras que citei e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Estou aqui e não posso ser diferente. Que Deus me ajude. Amém. Lutero, no momento mais crítico da sua vida, ele tinha ali a possibilidade de ser queimado vivo, como John Huss tinha sido, e outros. Ele se manteve firme na palavra. Ele usou a palavra como a âncora da sua vida. E Paulo, como eu falei, ele vinha falando aqui para Timóteo, que no capítulo 3 inteiro, ele fala coisas aqui do tipo, lá no capítulo 3, 2 Timóteo 3, no início do capítulo, versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, porém, o poder. Foge também destes. Pois, entre estes, se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Quer dizer, a gente é até aberta a ouvir, mas que não chega ao conhecimento da verdade porque está sendo ensinado no erro. E do modo em que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé.
eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. E ele continua: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Ícono e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos os quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quem não permanece na palavra será enganado e, por conseguinte, vai enganar quando falar, porque sua mente estará de todo corrompida, cheia de engano. E ele manda que Timóteo, então, permaneça naquilo que ele aprendeu. Aprendeu dele mesmo, de Paulo, né? O meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, tudo isso Paulo ensinou a ele e ele deveria permanecer. Mas, acima de tudo, quando a gente vê aqui no verso do 14, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, no verso 15, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As sagradas letras, o que é que Paulo está querendo dizer com isso? Bem, 2 Timóteo é uma carta que foi escrita ali no final do governo de Nero. E porque Paulo estava preso na prisão mametina ali, esperando o momento da execução. Então, provavelmente, já no final do governo de Nero, entre 64 e 68, o final do governo de Nero foi em 68. Certamente, Timóteo já tinha na mão a primeira carta a Timóteo, certamente. Mas não sei o que mais de escritura do Novo Testamento ele tinha. Eu sei que ele tinha o Antigo Testamento na mão. E foi nessas sagradas letras que ele foi instruído por Lloyd e por Eunice, sua mãe. Lloyd, sua avó, e Eunice, sua mãe. Ele aprendeu ali. Eu sei que Paulo também ensinou a Timóteo durante todo o tempo que caminhou com ele. Então, Timóteo já estava inteirado dessas verdades, que o Antigo Testamento fala de Cristo, que o Antigo Testamento aponta para um Messias, para um Salvador, para uma salvação providenciada por Deus para aquele pecado que havia condenado o homem. E ele deveria então permanecer nisso, nessa palavra de Deus que tinha sido transmitida a ele. Deveria permanecer firme na Escritura. A Escritura tem alguns atributos, por assim dizer. Ela é a única regra, é a única fonte de autoridade dentro da igreja. A palavra do pastor é uma coisa muito boa, desde que ela se baseie na Escritura. Um credo é uma coisa muito útil, desde que ele tenha respaldo na Escritura. Tudo é muito bom a gente utilizar, desde que seja com base na Escritura, porque a Escritura é a única regra de fé e de prática. Só a Escritura pode me dizer no que eu devo crer e no que eu não posso crer. Então, só a Escritura me dá as regras, os comandos faça ou não faça, tanto de regra de fé como de regra de prática. A Escritura ela é completamente inspirada por Deus. O próprio Paulo acabou de dizer isso aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus. O que é inspirado? Inspirado é diferente, né? A gente às vezes vê um jogo de futebol e diz, rapaz, esse jogador estava inspirado. Isso não é a mesma coisa. Ele desenvolveu talento e jogar com seu talento. Então, um músico, a gente vê um músico tocando bem, a gente diz, rapaz, o camarada está inspirado. Ou um compositor, diz assim, rapaz, esse cara estava inspirado quando compôs essa determinada música, que coisa linda, um Beethoven, né? Tal, coisa inspirada, maravilhosa. Mas não é isso que a gente está falando. O que a gente está dizendo aqui, quando diz que a Escritura é inspirada por Deus, está dizendo que é como se Deus tivesse... Porque, vamos lá, expiração.
Inspiração. Então, é como se no momento da inspiração Deus soprasse aquela palavra, aquilo saísse diretamente da boca de Deus. Não significa, entretanto, que a Bíblia é ditada por Deus. Existem textos que são ditados, né? Pega e escreve, né? Tem texto até que é pior, que é escrito pelo próprio Deus, né? Você vai lá, os 10 mandamentos, está lá, foi o dedo de Deus que escreveu. Mas tem textos em que Deus, ele dita mesmo, escreve assim. E aí o profeta vai lá e escreve. Então, assim diz o Senhor. Tá, então é ditado mesmo. Mas a maioria dos textos, eles são usados mesmo com a inteligência da pessoa. Eles são usados através da pessoa que está escrevendo, para ele escrever do jeito que ele escreveria, mas aquilo que Deus quer. A Bíblia, conforme Billy Graham falava, ela é completamente atual. Ela é mais atual até do que o Jornal de Amanhã, né? Como diria nosso Billy Graham. Ela é absolutamente competente para tudo o que ela propõe fazer. Ela é inerrante sempre. Não existem erros dentro da Escritura. Se encontrarmos, por exemplo, alguma contradição aparente, essa contradição, como eu acabei de dizer, é aparente. Ela precisa ser analisada de acordo com contextos para a gente ver o porquê, aparentemente, há uma contradição. E ela é totalmente infalível. Tudo aquilo que ela diz certamente se cumprirá. No livro O Peregrino, muito famoso, de John Bunyan, existe um momento no primeiro capítulo que o cristão, que é o personagem principal do livro, está conversando com um camarada chamado Volúvel. O livro é assim, né? Tem as características de cada pessoa são o nome dele, né? E aí o Volúvel vira para cristão e diz assim: você crê que as palavras do seu livro são absolutamente verdadeiras? O cristão responde: sim, certamente, pois foram escritas por aquele que não pode mentir, conforme a gente vê lá em Tito 1:2. Existem algumas doutrinas que a gente deve entender acerca da Escritura. A primeira é que é uma revelação. Como eu falei, existe a revelação natural, a revelação geral e a revelação especial. A Escritura é a revelação especial. Ela não contém a revelação especial, ela é a revelação especial. Sobre o cânon das Escrituras, muito embora os católicos romanos queiram dizer que a igreja deu o cânon para a gente, né? Ela produziu o cânon, ela não produziu o cânon. A igreja, ela reconheceu o cânon. O cânon, ele se dá por antiguidade, por apostolicidade, por uniformidade, ou seja, por catolicidade, né? por universalidade do ensino, do reconhecimento dos ensinos daqueles livros uniformemente, né? Pelas igrejas que receberam aqueles livros e aprenderam delas e entenderam que o Espírito Santo revelou que aquilo ali é palavra de Deus. As Escrituras são inspiradas. E sobre inspiração, acho que eu já falei o suficiente, né? Que pessoas foram usadas por Deus para, usando suas faculdades, suas condições intelectuais, suas habilidades. Por exemplo, Davi era poeta, Paulo não era. Pedro muito menos. Mas Paulo era um erudito. Davi provavelmente não era um erudito, porque era um pastor de ovelhas. Então, nos livros naquilo que foi escrito por Davi, você vai encontrar poesia. Dificilmente você vai encontrar poesia em Paulo, exceto quando ele cita outros poetas. Mas bem, as faculdades das pessoas são utilizadas por Deus, inclusive suas memórias. Veja que legal. Em 1 Coríntios 1:16, Paulo diz assim: batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Ué, como assim? Se o Espírito Santo está inspirando, como é que ele não lembra? O Espírito Santo inspira a verdade, ele não lembrava mesmo não. E o Espírito Santo usou a memória de Paulo para que ele dissesse a verdade. Ele podia ter dito, passa a lista aí do Espírito Santo, né? De quem você batizou. Mas não, usou a memória dele. E na memória dele era verdade que ele não lembrava de quem ele tinha batizado. A Escritura tem autoridade. E a autoridade decorre do autor.
a origem divina das Escrituras são a sua autoridade. E nós temos que reverenciá-las da mesma forma que reverenciamos a Deus. Elas são suficientes em matéria de fé e de prática na igreja, embora elas não sejam exaustivas, não falem sobre todos os assuntos, mas em matéria de fé e de prática, as Escrituras têm tudo o que a gente deve crer e tudo o que Deus requer de nós para que sejamos salvos, para que o sirvamos, para que o adoremos e que nós vivamos de modo que agrade a Deus. As Escrituras, elas são claras em si mesmas, intrinsecamente claras, substancialmente claras. Ora, não, mas tem texto que é complicado. Tem, o próprio Pedro diz isso, né? Existem aqui uns textos aí que às vezes são complicados. Ele estava falando até de Paulo, né? Mas se uma passagem é um pouco mais obscura, fique tranquilo. Aquele mesmo assunto, ele será explicado em outro local de forma um pouco mais clara, de forma que todos nós possamos compreender. Qualquer pessoa pode ter acesso e ter compreensão da Escritura. Não é nada misterioso, você não precisa ser iniciado em nenhum tipo de ritual ou que você tenha que passar por um determinado curso para que você entenda isso ou aquilo. As Escrituras são claras o suficiente para que qualquer mente possa chegar à sua compreensão. Principalmente, não é necessário que ninguém lhe dê uma interpretação oficial da Escritura. Não existe uma interpretação, olha aqui, isso aqui tem que ser interpretado dessa forma. Não. Essa é um processo que o Espírito Santo, sem contradições, vai fazendo na nossa mente, a partir do momento em que nós começamos a estudar a Escritura e a nos dar também as ferramentas que nos fazem capazes de compreender e de julgar aquilo que nós entendemos. As Escrituras, elas foram preservadas. Diz aqui que o texto bíblico, é interessante esse negócio, né? Ele foi revelado e inspirado por Deus para garantir o fiel registro nas Escrituras. E ele foi cuidadosamente preservado por ele no decorrer dos séculos. Eu trouxe para vocês aqui um livro extraordinário. Eu confesso que ele me surpreendeu. E me surpreendeu até recentemente, quando eu estava estudando isso aqui, porque um dos assuntos que o autor do livro debate, ele faz algumas entrevistas. Deixa eu contar a história disso aqui. Lee Strobel, ele era um jornalista ateu. A mulher dele se converteu ao cristianismo e ele ficou desesperado porque a mulher dele teria virado uma fanática na cabeça dele, né? Então, ele disse, rapaz, eu vou investigar. Ele era assim, jornalista de policial e tal, aquela coisa bem americana, né? O camarada que sai, investiga, tal, aquela coisa, e traz as provas e analisa, e levanta documento e tal. E aí ele saiu fazendo algumas entrevistas. O primeiro cara que ele entrevistou foi o Craig Blomberg. Interessante. E aí, quando eu vi isso aqui, o Diego estava com o Craig lá em Recife, aí eu mandei uma mensagem para ele, disse, rapaz, olha só que negócio aqui. Ele disse, esse aí é o Craig. Porque o camarada levanta aqui todos os atributos ali acadêmicos do Craig, né, dizendo que ele era uma sumidade. Mas não é sobre a primeira entrevista com o Craig que eu vou falar, não. Vou falar sobre a preservação das Escrituras. Ele vai falando sobre... um camarada chamado Metzger, que é uma sumidade também em manuscritologia. E ele entrevista esse camarada aqui, ele diz assim, com relação a Josefo, historiador do primeiro século, temos 9 manuscritos gregos em sua obra Guerra dos Judeus. Todos eles copiados entre os séculos 10, 11 e 12. Existe uma tradução latina do século IV e textos russos dos séculos 11 ou 12. Esses números eram surpreendentes. Só existe uma linha bem tênue de manuscritos ligando essas obras antigas ao mundo moderno. Em comparação, perguntei, isso é o Lee Strobel falando, né? Quantos manuscritos do Novo Testamento grego ainda existem? Os olhos de Metzger se arregalaram. Há mais de 5.000 catalogados. Disse ele com entusiasmo e subindo uma oitava com a sua voz. Isso parecia uma montanha de manuscritos quando comparados a formigueiros de Tácito e Josefo.
Isso não é comum no mundo antigo. Qual seria o segundo colocado? Perguntei. A quantidade de material do Novo Testamento é quase constrangedora em comparação com outras obras da Antiguidade, disse ele. Depois do Novo Testamento, a maior quantidade de testemunhos manuscritos é da Ilíada, de Homero, que era a Bíblia dos antigos gregos. Há menos de 650 manuscritos hoje em dia. E alguns são muito fragmentários. Eles chegaram a nós a partir dos séculos 2 e 3 depois de Cristo. Se levarmos em conta que Homero redigiu o seu épico em aproximadamente 800 antes de Cristo, veremos que o intervalo é bastante longo. Tem 1.100 anos entre quando Homero escreveu e o manuscrito mais antigo que se tem da Ilíada. Bastante longo era pouco, estávamos falando em 1.000 anos. De fato, não tinha como comparar. As provas documentais do Novo Testamento são surpreendentes diante de outros escritos respeitados da Antiguidade. Obras que os estudiosos modernos não relutam de forma alguma em tratá-las como autênticas. Então, o dia que alguém disser para você que não, isso é um texto muito antigo, isso foi alterado, isso não dá para confiar, aí você compra aqui, ó. O nome é Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel. A tradução das Escrituras também é algo que a gente precisa considerar na doutrina das Escrituras. Quem é inspirado não é nem o autor, é o texto. Até porque, lembra que Pedro, por exemplo, seria um homem inspirado se o autor fosse inspirado. Mas Pedro cometeu erros, se tornou reprovável e foi resistido ali, face a face, por Paulo. Então, o autor também comete seus erros, o autor tem seus problemas, mas o texto é inspirado. E o texto em que tradução? Nenhuma tradução. O texto no original, aquele que saiu ali da caneta. Mas a gente vive com cópias. Ok, mas as cópias, se a gente tivesse tempo para analisar todas essas entrevistas aqui do livro, a gente ia ver que as cópias são extremamente confiáveis, por causa da quantidade de evidências, a quantidade de cópias, como elas foram feitas, onde elas foram feitas, espalhadas ali por toda a Europa e Ásia, e aí a quantidade de divergência que existe nas cópias é muito pequena. E muito pequena em pontos que, inclusive, não são tão significantes. Então, quando a gente falar de tradução, eu gosto da ARA. Tem gente que gosta de NVT, tem gente que gosta de NVI, tem gente que gosta, sei lá, de King James, mas traduções não são inspiradas. Traduções sempre trazem opções do tradutor, mais ou porém, todavia ou contudo. Ele vai sempre fazer algumas opções. Mas a interpretação das Escrituras é algo que a gente precisa observar também. As Escrituras, elas se auto-interpretam, elas devem ser consideradas dentro do seu contexto específico. As passagens que são obscuras, elas devem ser entendidas à luz de passagens mais claras. Todo o texto bíblico deve ser interpretado literalmente, exceto quando o texto indique isso, pelo seu contexto, pelo seu gênero literário, ou é isso, ou é o contexto, ou é o gênero literário que vai dizer para a gente se a gente deve ou não considerar aquele texto de forma literal. E, geralmente, a gente deve fazer isso. A experiência pessoal, ela precisa ser julgada à luz da Escritura e não o contrário. E tem uma ferramenta muito legal que é a história da igreja. Porque a gente já pode testar interpretações olhando para a história da igreja e ver como aquela interpretação foi feita ao longo do tempo e como ela já foi julgada ao longo do tempo. Se você tem um determinado texto, que você tem uma visão sobre ele, veja só, são 2000 anos de cristianismo, Então, muito dificilmente você é o herói que descobriu a roda. Provavelmente, essa roda quadrada que está aí na sua cabeça, ela já foi inventada. E alguém já viu que ela não funciona tão bem. Então, se você estudar, vai ver o caminho que a interpretação bíblica percorreu para dizer isso aqui está certo ou isso aqui está errado. Bem,
Aí Paulo traz um porquê ele deve se manter firme nessas sagradas letras. Porque elas podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia, então, ela é um instrumento de Deus, um instrumento poderoso que Deus usa para salvar o pecador. As sagradas letras, elas dão essa sabedoria para que alguém possa vir a pôr sua fé em Jesus. Deus salva pecadores, como diz J.I. Packer naquele livro Entre os Gigantes de Deus. E Deus é a Trindade. O Pai, ele planeja a obra, o Filho executa a obra. Tem até um texto aqui, que resume isso aqui, bem legal, que diz assim, bem antigo esse texto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu Filho, ou seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao reino dos mortos, ou à mansão dos mortos, ou ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, e etc. Então, Deus é o Pai que planeja a redenção, o Filho que executa a redenção e o Espírito que aplica a redenção. Ele salva pecadores. Quando a gente diz que ele salva, a gente está dizendo que ele faz tudo, do começo ao fim, que é necessário para transportar os homens da morte, das trevas, para a vida na glória. Planeja, realiza e concede redenção. E salva pecadores. Pecadores são homens, da mesma forma que ele os encontra. Homens na sua vileza, na sua culpa, na sua impotência, na sua incapacidade. Incapacidade de levantar um dedo sequer para fazer algo que possa ser agradável a Deus. Em Romanos 10, 17, Paulo diz isso para a gente. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É pela palavra de Cristo anunciada, pregada, que as pessoas podem chegar à fé na verdade e serem salvas. Diferentemente do que os católicos pensam também, a igreja nasce da palavra. Veja o que Tiago diz em Tiago 1,18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Não só a igreja é gerada pela palavra, como ela é santificada na palavra também. Veja Efésios 5, de 25 em diante. Maridos, amai vossa mulher. Veja, esse texto fala sobre Cristo e a igreja. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para que a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a igreja é santificada pela palavra e a igreja é edificada pelo próprio Cristo, porque ele disse, eu edificarei a minha igreja, mas é edificada na palavra. Veja o que Paulo diz ainda em Efésios, agora só que em Efésios 2, de 19 a 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A palavra, apóstolos e profetas. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício... Veja, quando ele diz aqui, no qual... Ele não está dizendo na pedra angular, mas ele está dizendo no fundamento, né? Nesse fundamento, do qual Jesus é a pedra angular, todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Casa de Deus, cara. Bem, o Espírito de Deus aplica, então, a obra de Cristo na cruz aos muitos que são espiritualmente mortos. Ele regenera a gente. Ele nos dá uma nova vida. Nós passamos a ser uma nova criatura. O crente é um ser regenerado, uma nova criação em Cristo. E é implantado no crente um novo princípio de vida e de hábito.
Essa, como diz J.I. Packer, é a profetizada circuncisão do coração. Ok, a palavra nos regenera. E agora? A vida cristã começa aí. A salvação, por assim dizer, né, a regeneração, justificação e união com Cristo, essa faceta da salvação, ela não é um fim em si mesma. Ela é só o começo. Deus não nos salva para nos deixar a nossa própria sorte. Ele não deixa a gente seguir a nossa vida no nosso próprio braço, na nossa própria força. Ele nos dá auxílios e recursos para isso. O apóstolo Paulo, falando isso para os Gálatas, ele diz assim: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? É sério que você está querendo agora levar a vida cristã no seu braço? É sério que você está querendo fazer a coisa do seu jeito? Segundo as suas ideias? Faço não. Muito perigoso. A salvação é uma obra gloriosa da graça e do Espírito Santo. E ela não é a linha de chegada, ela é a linha de partida. A regeneração. Ela começa ali, né? É o início de um processo, que todo crente está inserido nesse processo. Dentro desse processo a gente progride. Como é o nome desse processo? Santificação. E ele dura até quando? Até quando terminar o propósito de Deus para as nossas vidas. Seja com a volta de Cristo, ou seja com a nossa morte. Então a gente vai permanecer dentro do processo. Em momentos a gente vai estar subindo a ladeira, então é mais difícil e mais lento. Outra hora a gente vai estar no plano, tranquilo, né? Sem estresse, pedalando numa boa. E depois outra hora a gente vai estar descendo ladeira, facilita, é mais rápido, mas depois tem que ter um controlezinho no freio lá embaixo. Então, todo esse sobe e desce aí faz parte. A vida cristã, ela tem início na graça e ela continua pela graça. Porque o que dá a nossa força para a gente continuar é justamente a graça. E é isso o que acontece aqui. Porque o cristão, por mais que ele comece pela graça e continue pela graça, ele não é inerte, parado, estático, passivo, inativo. Ele não é algo fincado ali, né? Ele tem atividade, mobilidade na sua vida cristã. Veja o que diz Efésios 2:10. Texto que às vezes é mal usado, inclusive, mas o que é que fala aqui? Fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Devemos entender que, se nós fomos salvos pela graça e a gente vive pela graça, a gente tem algumas obrigações para cumprir. A gente tem que andar nas obras que a graça preparou para que andássemos nelas. Veja o que diz Filipenses 2, de 12 a 13. Devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Não significa que você, Senhor, se o Senhor não está me dando vontade, é porque a vontade do Senhor é que eu não tenho vontade. Não, não é não. Porque a ordem é que você deve querer e você deve buscar diligentemente a sua santificação, sabendo que sem a santificação você não verá a Deus. Além disso, nós somos instruídos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá em 2 Pedro 2, 3, 18. Bem, como é que a gente faz isso? Pedro declara que, segundo o poder de Deus, isso está em 2 Pedro 1, 3, segundo o poder de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Essas coisas que nos conduzem à vida e à piedade, teologicamente, a gente chama de meios de graça, ou, como eu falei melhor, meios da graça. São meios que a graça usa para nos atingir, nos abençoar, nos aperfeiçoar. De forma mais ampla, se a gente for ver, segundo Paulo nos apresenta lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para que sejam feitos conforme a imagem do seu Filho. Então, peraí, todas as coisas, até as tribulações, seriam meios que a graça usa para nos aperfeiçoar. Portanto, a gente deve olhar para esse nosso assunto aqui
com um pouco mais de cautela e reduzindo, deixando um pouquinho mais restrito o sentido, né? Meios de graça, se a gente for para o dicionário, o Aurélio mesmo diz que meios são recursos empregados para um determinado objetivo. Então, quais são os recursos que Deus utiliza para o objetivo da nossa santificação? Basicamente, ele usa alguns instrumentos para transmitir bênção para o seu povo e derrama a sua graça para que a gente possa mortificar o pecado, para que a gente possa abraçar as virtudes cristãs. Quando a gente utiliza esses meios da graça, a gente percebe alguns resultados na nossa vida. Crescimento espiritual, maturidade, alegria, crescente comunhão com Deus, fortalecimento, encorajamento para andar com Cristo, santidade, assemelhação a Cristo. E a gente desenvolve também o fruto do Espírito. A gente percebe e recebe força espiritual que são necessárias para que a gente vença o pecado, a tentação, a carne e Satanás. Quais são esses meios de graça? Como eu falei, o primeiro deles é a palavra de Deus. A gente subdivide aqui em meios particulares e meios públicos. Os particulares são leitura e meditação na palavra de Deus, oração particular. Basicamente, é aquilo que você pode fazer sozinho na sua casa. E os meios públicos são o culto público, a participação nas ordenanças, a comunhão com a igreja local e a oração coletiva. Tem divergências nessas listas, tá? Então, assim, muita gente pode acrescentar uma coisa aqui, outra ali, o que não vai fazer muita dissonância em relação ao que está dito. Então, elas são exercícios, esses meios de graça são exercícios espirituais que Deus nos proporcionou para que a gente possa nos aperfeiçoar. Paulo fala isso aqui para Timóteo, lá em 1 Timóteo 4, nos versos 7 e 8. Ele diz assim: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. Diz assim, o exercício vai fazer com que você tenha uma vida mais legal. Não é porque você faz exercício que você vai aumentar sequer um dia no tamanho da sua vida, né? Você vai morrer no dia que você tem que morrer mesmo. Mas pode ser que o curso dessa vida aqui seja melhor se você for uma pessoa que se exercita. Mas o benefício só vai durar esse período dessa vida, que é muito pouco em relação ao benefício que a piedade vai gerar em você, porque vai gerar um benefício para a eternidade. Bem, temos que ter alguns cuidados aqui com coisas que podem ser muito boas, mas que podem virar superstição também. Nós não podemos atribuir a esses exercícios de piedade eficácia aos meios em si, a eles mesmos. Por exemplo, tem gente que deixa a Bíblia aberta na casa. Pode ser que essa pessoa esteja mostrando ali a deferência que ela tem à palavra de Deus, o quanto ela ama a palavra de Deus e tal, e por isso ela deixou a Bíblia aberta ali. Mas geralmente quem faz isso está querendo que a Bíblia aberta emane ali uma luz mística, cósmica, que vai iluminar a casa da pessoa e coisa assim. E isso pode ser uma superstição, muito provavelmente. A água do batismo, por exemplo, ela não lava pecado. Nem tampouco o pão e o vinho, ou o suco de uva, aqui no caso da ceia, são realmente derramados, são sacrifícios derramados e feitos em favor dos nossos pecados. Eles não são, eles simbolizam aquilo, né? Então a gente não pode trazer mística para essas coisas. Os outros meios de graça são subordinados à palavra de Deus, como eu falei. Bem, e por que isso? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e nós devemos a ela a mesma reverência que nós devemos a Deus. Pedro, lá em 2 Pedro 1, 20 e 21, ele diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais nenhuma profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A autoridade da Escritura vem da sua inspiração. A gente, quando ouve a Escritura, a gente está ouvindo Deus falando. O pastor Augusto Nicodemos tem essa frase, né? Ele diz assim: você quer ouvir Deus falando? Leia a Bíblia em voz alta, né? Isso aí fica muito, muito tranquilo para você saber com quem você está lidando quando você abre a Escritura, né? E ela, aí agora o porquê?
Aí Paulo vai e mostra um porquê para Timóteo, né? Porque é útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. Para ensino é para te dizer o que é verdade, para te dizer o que é mentira. Para correção é para dizer para você que quando você está fazendo determinada coisa, você não deveria estar fazendo aquela determinada coisa. Ela pode simplesmente dizer para você, como correção, aquele que furta, não furte mais, antes trabalhe com as mãos para ter com que possa ajudar o necessitado. Então a Escritura nos ensina e nos corrige, ela nos repreende no nosso erro e ela nos educa na justiça. Com exortações, com admoestações, ela nos alimenta também, né? Pedro fala isso em 1 Pedro 2,2, diz o seguinte, que nós devemos buscar, ansiar ardentemente, né, pelo genuíno leite espiritual. É você imaginar uma criança chorando porque está com fome, querendo leite. Esse é o nível do desejo pela instrução da palavra que a gente deveria ter, para que ela também nos acorde do nosso sono. E muita gente vai dizer assim, eu já sei o básico, isso basta. Não basta não. Seria muito bom que você se esmerasse em buscar conhecimento da palavra, em buscar ferramentas que pudessem lhe dar compreensão da palavra, para que você tivesse noção de qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para você. Porque muita gente quer isso, né? Eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida. Para quê? Se não for para obedecer, esqueça, né? Então, a melhor coisa é que você se esmere nisso, se capacite para compreender. Bem, para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ora, o pastor André falou isso aqui mais cedo. Não que nessa vida a gente vai chegar nesse patamar de ser perfeito, mas a palavra de Deus é capaz de tornar você perfeito. Ela tem poder para isso e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tem boa obra que, segundo aos olhos dos homens, é maravilhosa, mas aos olhos de Deus é abominação. Então, cuidado com essa chamada boa obra, que não é uma boa obra segundo a palavra de Deus. Observe e julgue todas as coisas conforme a Escritura. Bem, e aí como é que a gente faz isso? Pela leitura e pela meditação na palavra de Deus. A gente deve encher a mente da Escritura e dedicar tempo para a meditação, para a gente poder obedecer. Colossenses 3,16 diz isso aqui, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habitar ricamente é transbordar, né, da palavra. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, tem que ser algo que você se alimenta. Vamos lá. Se você bebe a quantidade de água inferior a que você deveria beber, você fica desidratado, não fica? Se você come menos do que você deveria comer, você fica desnutrido, não é isso? Então, se você se alimenta da palavra menos do que você deveria se alimentar, dificilmente a palavra vai habitar ricamente em você, de forma a lhe deixar pleno aqui, que o sentido aqui é dizer assim, que transborda de você. Habita ricamente, tem mais do que precisa, entre aspas, né? Não existe santificação sem a palavra de Deus. A Bíblia não foi dada a gente para que a gente somente se deleitasse na leitura de boas histórias, de um negócio, que aventura maravilhosa aqui, de Moisés, né, abrindo o mar, de Davi, matando o leão, aquela coisa toda. Não. Ela foi dada para que a gente conhecesse o seu autor e, conhecendo, a gente passasse a adorá-lo e, adorando, a gente o conhecesse mais e o círculo virtuoso se estabelecesse. Conhecimento, adoração, conhecimento, adoração, conhecimento, adoração. A Escritura foi dada para a gente com o propósito de conduzir a gente a Deus, e a gente deve estudar e meditar com esse objetivo. Segundo o dicionário Aurélio, meditar é submeter algo a um exame interior. É pensar em algo, é ponderar, é considerar, refletir, planejar
intentar, projetar, concentrar o espírito intensamente. Isso é meditar. A meditação é um planejamento para a ação. Li, entendi, agora eu vou pensar nisso. E reflete sobre aquilo a ponto de pensar, e agora o que é que eu faço? Né? Quando os judeus ouviram Pedro terminar a pregação dele ali em Atos 2, eles viram para Pedro assim e disseram assim: senhores, e agora? O que é que a gente faz? À vista disso aí que vocês disseram. A meditação foi rapidinha. Entenderam, compreenderam, viram que estavam condenados. E agora? Assim, arrependam-se. Bem, tem muitas. Se a gente pegar, por exemplo, Salmo 119, mas é tanta coisa, Salmo 94, Salmo 119, só um pouquinho do Salmo 119 aqui. Pode abrir aí no versículo que quiser do 119. Se a gente for para o Salmo 94, por exemplo, no verso 16, 16. Não. Sem óculos é horrível. Aqui. 12. Salmo 94, 12. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Feliz é o homem que é repreendido pelo Senhor e que aprende a palavra de Deus. O Salmo 119, como eu falei, a gente pode pegar qualquer texto dele. Vou pegar aqui. 15, Salmo 119, 15. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Continuando. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Tem mais. Bem-aventurados os irrepreensíveis no caminho, que andam na lei do Senhor. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei... eu estou lendo o 33, tá? 34 agora. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração, pois aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam vaidade. E aí vai, tem tanta coisa aqui, né, que vai falar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, 105, né? E luz para os meus caminhos. Tudo isso nos ensina aqui o Salmo 119. Se a gente for ver, por exemplo, o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho... contrário. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes a seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar não é ficar lendo, estudando e tal. Meditar é algo que demanda de você esse processo interior. Ninguém estuda o dia todo, mas meditar de dia e de noite é que aquilo ali permaneça na sua mente o dia todo. Então, quando você for se dedicar à meditação da palavra de Deus, faça isso de forma diligente, faça isso em oração e de forma preparada, como J.C. Ryle escreveu. Separe uma parte de cada dia para ler e meditar alguma porção da palavra de Deus. O trabalhador deve recolher o seu maná de manhã, porque o pão de ontem não alimenta o trabalhador de hoje, e nem o de hoje vai alimentar o trabalhador de amanhã. Todo dia você tem que fazer suas refeições, todo dia você precisa beber água, todo dia você precisa respirar. Logo, faça isso também com a palavra de Deus, porque a meditação vai sedimentar aquilo que você aprende, vai fazer com que aquilo fique firme lá no fundo. Sabe o que é um sedimento, né? Bota água com areia assim, você vai ver a areia descendo e ficando sedimentada ali no fundo, compactada, bonitinha. Lembre-se que a meditação deve ser o prelúdio das suas ações. E que tudo isso deve ser feito no poder do Espírito Santo. Outro dia, uma irmã perguntou para mim: tem uma pessoa que eu amo muito e tal, e que não crê na palavra de Deus, ela é obstinada na religião dela e tal. E eu gostaria de
de apresentar Jesus a ela, de ver essa pessoa convertida, tudo. O que é que eu faço? Eu digo, exponha a ela a palavra de Deus. É a única coisa que você pode fazer. Os argumentos, eles são em si mesmos inúteis. Mas a palavra de Deus não. Ela é útil. Ela é útil e muito útil. E quando o Espírito Santo quer usá-la para converter alguém, para regenerar alguém, ele faz, e ele só faz através dela. E se o Espírito Santo não fizer, nada mais fará. O testemunho interno do Espírito Santo, segundo John Owen, é a única coisa que nos assegura infalivelmente que as Escrituras são a palavra de Deus. E Calvino, comentando esse texto de Timóteo, ele diz o seguinte: e assim não é de estranhar que muitos ponham em dúvida a autoridade da Escritura, pois ainda que a majestade divina esteja exibida nela, somente aqueles que possuem olhos para ver, veem o que deveria ser óbvio a todos, mas que na verdade é visível somente aos eleitos. Então recebam a palavra de Deus com fé e com amor, guardem em seus corações como fonte da sua esperança e como uma regra para que seja praticada e obedecida. E como Paulo termina, não é que ele termina ainda, que ele ainda vai continuar com outros assuntos, mas puxando esse texto, entrando pelo capítulo 4, ele dá a última ordem a Timóteo. De posse de tudo isso, sabendo que poderoso instrumento nós temos nas nossas mãos, o que é que nós devemos fazer com a palavra de Deus? 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E o teu ministério é esse: prega a palavra. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus bendito, Senhor, que tão bondosamente nos legou tua palavra para que nós pudéssemos ser instruídos, repreendidos, corrigidos por ela. Coloque em nosso coração, Senhor, o amor pela tua lei, o amor pelo teu ensino, a gratidão pela tua repreensão e pela tua correção. Faz com que nós sejamos arautos da tua palavra, Senhor, que nós não nos calemos diante das inverdades, que nós não nos calemos diante dos falsos mestres, que nós sejamos portadores desse teu bendito evangelho e da sã doutrina para os nossos irmãos e para os de fora. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor aplique ao nosso coração os ensinos da tua bendita palavra. Essa é a nossa oração no bom e irrecusável nome do nosso Senhor Jesus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.